A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha através da TV, no Canal 14, repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADP Oficial e pelo site www.eadpeplay.org.br. Compartilhe os nossos links com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela programação da nossa Rede Brasil. Quero convidá-los para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 33 e o versículo 3. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. No programa de hoje, nós contamos com a presença do pastor Josanias Clementino. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Jefferson. É um privilégio estar aqui no programa, nesse momento de intercessão, né? Isso. Participando e para receber também da parte de Deus, porque tem muita gente orando por nós nesta hora. Amém. E para os irmãos que não conhecem, não é o pastor Josanias, ele pastoreou a igreja recentemente ali no município, em Quipapá, né? E também hoje está cooperando no departamento da família, auxiliando ali o nosso pastor presidente ali também, juntamente com o pastor Isaac Silva, né? Está dando aquele apoio ali naquele trabalho. E é um trabalho extraordinário, aquele departamento da família tem servido de grande bênção e conforto e direção e para muitos casais e famílias, por que não dizer, que têm passado por momentos difíceis. E é para nós uma alegria ter o servo de Deus aqui conosco. Mas antes de nós estarmos entrando em detalhes, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus para que Ele nos direcione no programa. Vamos juntos? Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estarmos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para a realização de mais um programa Intercessão. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco em casa, nos hospitais, nas ruas, aqueles que estão fazendo a sua caminhada. Ó Deus, onde quer que estejam, que esta programação sirva de bênção, de conforto, de direção, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração e que todos sejam edificados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos e rogamos estas bênçãos. Amém. Amém. Queridos irmãos, como disse, neste programa estaremos falando hoje sobre o tema Testemunho da Intercessão. Esse é o nosso tema para hoje e contamos com a presença do pastor Josanias Clementino. E, pastor Josanias, nós já gostaríamos de lhe interrogar, não é? O senhor, como foi o início, né, da sua vida cristã? A igreja é um privilégio participar da igreja. Meus pais, Antônio Clementino Silva e irmã Luzia Pereira da Silva, teve esta missão de criar 7 filhos, né? 7 filhos, e dentro do lar, aí é o início da grande escola. A grande escola foi o lar, não é? Eu sempre digo que o diretor era o irmão Antônio Clementino, meu pai, e irmã Luzia. Mas foi ali no lar que iniciamos com o culto doméstico, sendo conduzido à escola dominical, ciclo de oração infantil, e também nossos pais nos ensinou a servir ao Senhor, honrando-o, né? Foi a partir do lar que a família é parte da igreja. Muitos acham que não, mas é muito importante esta parte da igreja que está em cada lar hoje. Então, a igreja e o lar, a família, está interligado entre si. Isso é muito importante frisar isso aqui. Naquelas pequenas coisas que a Bíblia diz, não despreze aquelas pequenas coisas. Alguém acha que é pequeno, mas está plantando um futuro. Esta foi minha infância. Foi ali que eu aprendi as primeiras lições. E isso é importante, não é? Quando os pais eles sabem o valor de conduzir os filhos para Deus, né?
porque o Senhor Jesus, ele até... A gente tem uma passagem na Bíblia, né, que os pais levaram as crianças para que o Senhor Jesus abençoasse. Os discípulos achavam que criança não tinha tanta importância assim. E o Senhor, então, disse, não, deixai vir as minhas criancinhas, né? E é interessante apresentar Deus às crianças e apresentar as crianças a Deus. A né? Deus. E foi isso que seus pais fizeram. E assim, grandes homens de Deus na história, a gente vê que eles foram frutos de um lar cristão, né? Como é o caso de John Wesley e tantos outros, né? John Wesley, a mãe dele, teve uma influência muito forte na vida dele, né? E inclusive nós já comentamos até aqui no programa. Então é muito importante que os pais possam levar a sério essa decisão, né? De logo cedo levar os seus filhos para Deus, como seus pais fizeram. Né? Tem uma passagemzinha aí, nessa de Jesus, eu acho interessante, é que alguém poderia ter dito: o que vai acontecer agora? Jesus parar para dar atenção aos pequeninos. Lá na aula, porque nós tivemos aula com meu pai, então ele fazia os cultos, colocava os banquinhos de madeira e ali ele trazia a liturgia do culto, ele trazia o que acontecia no culto. Trezinho da harpa, a oração, o ofertório que ele colocava na mão da gente e as moedinhas para que a gente pudesse aprender a ofertar na igreja. Então, e ali no lar também teve um dos cultos domésticos que ele até delegou autoridades ali no culto. Você no futuro vai ser pastor, esse aqui vai ser o presbítero e eu disse aqui você vai ser o diácono. E ele trazia a liturgia do culto. Quando a gente chegava na igreja, a gente não chegava num ambiente estranho. E a gente sabia pelo meu pai que era o melhor lugar do mundo. Era estar no templo, na casa do Senhor. Que bênção, né? Então, quando a gente chegava no culto, pastor Jefferson, não era estranho aquilo. Né? Ele tornou o culto familiar, né? E prazeroso, né? Prazeroso. Dando desejo de ir, né? Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção, né? Mas, pastor Josanias, o senhor veio assim de uma família também de servo de Deus, né? Que testemunho de intercessão o senhor pode destacar em sua família que serve para a nossa edificação? Eu sei que tem vários, né? Tem vários. Mas o senhor pode destacar, fica à vontade. Mas tem um. Eu gostaria de ler um texto. Pois não. Está em Efésios capítulo 2, capítulo 3 e o versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Achei interessante trazer esse versículo, porque ele diz, por esta causa, a gente se coloca de prontidão em orar por alguém, orar pelas pessoas e se colocar no lugar dela. É uma palavrinha que eu esqueci agora, é sinergia. É você se colocar no lugar de. E muitas vezes a gente não aprende, mas não coloca em prática. É a empatia também, né? Empatia. Isso. Bem, um dos acontecimentos do lar foi que meu pai era pedreiro. E ele era sazonal, podia estar uma semana empregado, outra não. E ele, numa sexta-feira, que era o ciclo de oração, o ciclo de oração estava orando pelos desempregados, orando para Jesus abrir porta, orando pelo pastor da igreja. E na minha infância era o pastor José Amaro da Silva, e morava em Torreão, perto da encruzilhada ali, né? E ele saiu. E meu pai foi ao ciclo de oração, que sabia que na igreja tinha as intercessoras, tinha aquelas irmãs que oravam, choravam, começavam cedo. Ele chegou, se ajoelhou, e a oração dele era intercessória, uma oração pela igreja, uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Desempregado ali, falando em línguas estranhas. Imagina, estava na contramão, não estava? Assim, desempregado era para estar triste, em casa, né? Eu vou ficar em casa. Não, vou para a agência de emprego. Quando chegou lá, as irmãs estavam orando.
E naquele mesmo momento chega o pastor Zé Amaro da Silva e ora, se ajoelha, começa a orar. A irmã Maria de Jesus, a gente, não sei se muitas gerações, se lembra da sua primeira dirigência de oração. Estava a irmã Maria de Jesus intercedendo pelos empregados e meu pai ajoelhado. Aí o pastor Zé Amaro chegou, ela deu a oportunidade, me lembro, a voz ainda ecoa no meu cérebro. O jeito dela falar. Chega o nosso pastor e com ele a palavra. Ele disse, eu só vim aqui por causa de um servo de Deus. Dizer a ele que a oração dele, aleluia, Glória a Deus. chegou no trono da graça. Glória a Deus. Aí ele disse, Deus falou comigo. Eu estava ao lado. Levantou-se, agradeceu, enxugou as lágrimas, né? E dirigi para você que está nos ouvindo. A sua oração, a oração dos intercessores, chegam no trono da graça. E ela vem na mesma hora como veio para Daniel. Porque o Senhor disse, hoje foi no momento que tu se ajoelhasse, a resposta veio. Isso. E aquela oração daquelas irmãs por emprego, valeu. Porque naquele mesmo momento Deus manda um empeleiteiro na casa do meu pai, que fazia empeleitada de serviços, e ficou lá 1 hora esperando que meu pai chegasse. E ele disse, onde é que o senhor estava, senhor Antônio? Ele disse, estava na casa do Senhor. Disse, não, lá em casa o senhor não estava não. Ele disse, não, porque o senhor não entende, eu estava na casa do meu Senhor. E ele disse, o que é que tem para se alimentar, o que é que tem? Disse, não se preocupe. Vou deixar já adiantado aqui todo o provimento para a sua família. Porque a oração daquelas irmãs que estavam orando, que tinha um espaço, né? Espaço pelo emprego, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Isso. E aquela oração foi o que ficou marcado. Marcado. Quer dizer, quando seu pai chegou em casa, o irmão já estava esperando ele. 1 hora. 1 hora para levá-lo para o emprego. Para levá-lo já para trabalho. As empeitadas dos serviços. E uma empreitada que demorou muito. Demorou muito. Rendeu. Rendeu. É de bênção. Que maravilha, né? Como é importante, né? O crente, na hora da dificuldade, ele buscar socorro em Deus, né? Ele foi para o lugar. Eu achei interessante o senhor falar que ele disse: vou para a agência de emprego, né? Agência. Quer dizer, a agência de emprego era o ciclo de oração. Deus, ele guia, não é? Você me fez lembrar, quando Jesus ele foi ao templo, aí Deus tocou no coração de Simeão, né? Simeão foi lá, e lá houve aquele encontro de Jesus com Simeão com Jesus. Foi no caso do pastor Zé Amaro, né? Deus guia o pastor Zé Amaro para a congregação, o ciclo de oração, e guia seu pai também para o ciclo de oração. E ele lá faz um encontro. Faz o encontro, ele dá a palavra. E não havia celular, não havia zap. E interessante que isso veio Santo em resposta à intercessão. A intercessão. Como é importante, né? Mas se o senhor tiver outra lembrança, fique à vontade, né? Eu tenho uma importante, assim, que ficou marcado também, foi... meu pai tinha... ele sentia a cabeça rodar, era labirintite. E quando ele ficava em cama, deitado, não ia trabalhar. Mas um dia, minha mãe chama todo mundo, todos nós, para orar ao lado da cabeceira da cama, para interceder saúde, para Deus mandar saúde, porque ali era o meu pai que era o provedor, pedreiro, e era ele que trazia o pão e cuidava de 7 filhos. Bem, naquele momento, todos nós começamos a orar. E naquela oração, pastor Jefferson, uma coisa que me chamou a atenção foi que, bem cedo, minha mãe levava a gente para o ciclo de oração infantil, e lá tinha as irmãs dirigentes, a irmã Esther e outras irmãs, que ensinavam os meninos a buscar o batismo com o Espírito Santo. E na cabeceira da cama estava ali os filhos de Antônio Clementino. Eu lembro que todos já eram batizados com o Espírito Santo, né? Se não já uma boa parte. Então, quando nós começamos a orar, Jesus, cura papai,
manda, Senhor, saúde. E aí eu ouvia minha mãe orar, né? Para que ele vá trabalhar, para que essa família depende dele. Aquela oração só por ele, buscando ali ao Senhor pela saúde do meu pai. Meu pai falava em línguas estranhas, falava as línguas como sinal, como hoje a gente busca. Eram línguas estranhas, uma língua belíssima, que quando ele estava, Deus usava, quando Deus enchia ele, que ele falava em línguas estranhas, a gente parava para ouvir ele só conversando com Deus. Bem, e ali quando nós estávamos ali em línguas estranhas, orando e buscando, aí ele se levanta em línguas estranhas. Não estava mais tonto, estava curado. Estava sentado, já pronto para ir trabalhar. Glória a Deus. Então, assim, nós fomos criados num lar pobre, humilde, mas com uma educação de lar nobre. Isso. Interessante. Faltava sapato, faltava roupa, mas a gente nunca perdeu o equilíbrio porque era um lar de oração, um lar de pais que oravam. É um tema, né? É um tema. Pais que oravam. Pais que oravam. Ou pais que oram, né? Pais que oram. E o filho passa a imitar. O referencial dos filhos é os pais. Então, quando chegávamos no ciclo de oração infantil, era uma festa. E ele colocava a gente, nunca lá fora do templo, ele colocava a gente ao pé do púlpito. Eu nunca perguntei a meu pai, pastor Jefferson, por que ele colocava a gente ali no pé do púlpito. Mas eu creio que valeu a pena. Ver os nossos pastores pregar, né? E a gente, quando Jesus batizou com o Espírito Santo, eu queria estar perto do púlpito para todo dia falar em línguas estranhas. Esse meu pai vai me colocar perto do púlpito, e lá eu vou, Jesus vai encher. Ficou como se fosse um referencial, né? Que bom, né? Como é importante, né? Você que está nos ouvindo aí, se você ainda não tem o hábito, né, de conduzir os seus filhos para a casa do Senhor, participar dos cultos domésticos, levar a sério, assim, esse período de oração no momento da dificuldade, é importante, né? Eu creio que chegou a hora, quem sabe Deus marcou esse encontro aí com você, para despertá-lo para esta realidade. Você que está construindo uma família, você que é casado de novos, né? Ou mesmo noivo que está projetando um casamento, você já pode incluir na sua agenda, né? Começar com o culto doméstico, realizar o culto doméstico, batalhar. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena, né? Estamos vendo aqui o fruto de um lar que orava, de um lar que soube conduzir os seus filhos para perto de Deus. É muito importante que os pais levem isso a sério, porque ainda hoje funciona, não é só naqueles dias, mas ainda hoje funciona, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu achei interessante o pastor Jeronias falando que os filhos, ele observavam o comportamento dos pais, né? Eu vi um comentário dizendo que a criança aprende 7% do que ouve e os 35% do que vê, observam, né, no exemplo dos pais, né? E isso aí levou o senhor e sua família a buscarem a Deus, a chegar perto de Deus, né? Eu gostaria de acrescentar aí o tempo do espaço. Tempo. Nossos pais não eram... Escreveram um livro. Escreveram um best-seller. Só que a gente não... Se cada filho escrevesse a visão que tivemos cada um dos nossos pais, por exemplo, com relação ao serviço, ele era um referencial. Ele dirigia a campanha de peixinhos, mas saía do 7º RO, os irmãos que estão nos ouvindo conhecem a congregação de 7º RO, até Peixinho, leva em torno de 30 a 40 minutos andando. Mas ele deixou no seu livro, que não foi escrito, deixou lá que ele servia ao Senhor como Salmo 100. Ele servia ao Senhor com
alegria. Ele tinha o prazer, e isso ficou na história, em um livro que não foi nas páginas de um livro, mas ficou no coração de cada filho. Então ele, depois da escola dominical, ele ia para Peixinho andando, voltava andando, ia para o culto à noite andando, e eu vi esta dedicação, porque quem trabalha em construção, sol quente, tem todos os motivos justificativos para dizer: eu vou ficar em casa, eu estou cansado, eu vou tirar o final de semana para descansar. Meu pai dizia: tem uma campanha para dirigir. Os nossos pastores, ou o pastor, não sabia que ele estava dirigindo a campanha, mas confiava que ele servia a Deus. Isso ficou como referência. Alguém quando dizia assim: vai dirigir o culto aonde? Eu me lembrava do meu pai, porque ele não reclamava a distância. Aprendeu pelo exemplo. Né? O senhor me fez lembrar meu sogro, né? O irmão Jerônimo. Irmão Jerônimo, conheci. Eu acho que na época que seu pai dirigia lá, ele dirigia lá pro lado do Janga. Longe, viu? Longe, E parece que ele pegava o ônibus até Jardim Atlântico, e de Jardim Atlântico ele ia andando. Andando por dentro do coqueiral. É muito longe, né? É uma caminhada tremenda. Aí disse que numa dessas ida e vinda também ele era pedreiro, né? E um dia ele estava lá no Janga e ele estava cansado. Ele disse: meu Deus, eu estou cansado e eu tenho que voltar. Naquele momento, chegou um carro. Bora! Glória a Deus. Aí ele entrou. Aí, vai pra onde? Tô indo pra Olinda. Aí levou. Quando chegou na entrada ali, onde fica ali assim de ferro por ali, né? Na entrada da rua da casa dele, aí ele disse: aqui tá bom. Aí ele parou, desceu. E quando ele desceu do carro, que foi agradecer, cadê o carro? Glória a Jesus. Não tinha mais carro. É coisa séria. Aleluia. Eu estava falando sobre o livro, né? Então, cada tema é um capítulo. Deus ainda tem anjo, né? Tem. Para socorrer os seus filhos. Que coisa interessante. Existem muitas coisas que a gente só vai descobrir na eternidade com o Senhor, né? Mas ainda faltam alguns minutos para a gente concluir esse bloco, né? Esse bloco. E a gente sabe, irmão Josanias, que todo aquele que se dedica a Deus, a uma vida de oração, de intercessão, certamente sempre terá uma história para contar, né? Sempre terá uma história para contar. E aí o senhor, se o senhor ainda lembrar mais de alguma coisa, ainda temos alguns minutos para fechar esse bloco. Esse bloco, né? No capítulo da vida do meu pai e da minha mãe, nós temos uma referência de pais que os filhos tinham certeza que eles iriam para o céu. Eles não eram crentes de ouvir dizer, de palavras, nem era experiência com Deus, de intercessão. Bem, toda vez que nós saímos de casa, eu observava pela porta a minha mãe de joelho. Todo dia. Não era um dia esporádico. Não. Ela se ajoelhava e orava por cada filho. Eu me lembrei de Jó, que ele tirava 1 hora para orar. Eu me lembrei de Paulo, aqui no capítulo Efésios 3, por uma causa. Essa palavra, eu me ponho de joelho por uma causa. Ele tinha um objetivo, ele tinha o que orar. Então, meu pai me ensinou a orar com objetivo, objetividade. E eu ouvia ela orando pelo meu pai, pela minha mãe, por ela, pelas minhas irmãs. E ela orava, ela intercedia. E eu não via ela dizer: eu, Senhor. Ela tinha por quem orar. Aí orava Antônio, Josias, né? Josildo, Josinalva, Josana, Josanias, Josana e Josiane. É tudo com J. Ela orava. Bem,
eu comecei a trabalhar muito cedo. E ali na Ramiro Costa, e muita gente não conhece onde é a Ramiro Costa, ali perto da ponte Maurício Nassau, no centro da cidade, eu era office boy, levava correspondência. E eu, entretido assim, passei no trânsito sem olhar os carros. Bem, mas veio um carro de alta velocidade e eu só vi o vento do carro e eu caí. Pá! Algumas pessoas ficaram rindo, mas um senhor que estava do outro lado veio e me levantou. Aí disse assim: Deus lhe deu um grande livramento. Filhos que têm pai e mãe que ora. Deus está velando, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está guardando. Eu tinha um livro chamado Os Inimigos Invisíveis. Eu lia muito esse livro. Eu ficava lendo. E quando eu me levantei, eu fiquei envergonhado porque caí. Ele me ajudou. E depois de muito tempo, eu comecei a me lembrar. Naquela hora, eu não dei muita importância com aquela queda, mas eu era para estar morto, porque o carro passou para me destruir. Mas um vento, estava falando isso, e naquela que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu temo e os livra. Isso é real. É real. O vento me soprou e eu caí no chão. Como resposta da oração da sua mãe, Sim. né? A sua mãe, ela foi uma verdadeira intercessora e deixou esse legado de intercessão na vida de cada filho. E foi um capítulo. Apenas que não está escrito, né? Mas não deixa de ser um livro. Mas e ficou na memória. Eu creio que naquele dia que nós vamos nos comparecer perante o Senhor Jesus, Ele trará a memória. E hoje eu estou falando... É o livro que está na memória, né? É o livro que está na memória. Trará a memória, né? Que maravilha, né? Nós estamos aqui entrevistando o pastor Josanias Clementino, testemunho da intercessão. E a gente vai a um breve intervalo, mas ainda tem muita coisa para frente. Então, os irmãos, dá tempo de tomar uma aguinha e voltar rápido. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos entrevistando aqui o pastor Josanias Clementino com o tema Testemunhos da Intercessão. No bloco anterior, nós ouvimos falando sobre como foi a sua experiência como crente que nasceu no lar cristão e como os seus pais o conduziram no caminho do Senhor, e também ele contou alguns testemunhos que ele vivenciou ainda na casa dos seus pais, né? Mas ainda temos algumas perguntas a fazer ao servo de Deus. Fique conosco, e se você ainda não compartilhou esse programa, você pode aproveitar e compartilhar ainda a nossa programação com outros amigos, nos perfis do grupo, do WhatsApp. Fique à vontade, porque eu creio que esse programa vai servir de edificação para muitas vidas. Pastor Josanias, sabemos que o senhor, que o intercessor, não é? Passa por diversas fases na vida. Em seu período como jovem, como foi a sua vida de intercessor, e se tem também alguma experiência vivenciada depois como casado, construindo famílias? Essa pergunta é muito importante e interessante, porque as pessoas estão a nos ouvir e muitos seguem os exemplos. E eu me lembrei de um grande exemplo na Bíblia, de Abraão, para responder esta pergunta. Na Bíblia tem muitos momentos que diz que Deus lembrou-se de Abraão, Deus lembrou-se de Noé, capítulo 8, de Abraão, capítulo 2, Deus lembrou-se de Ana, né? Capítulo 1. Isso. Deus lembrou-se de Raquel, Deus lembrou-se de Abraão no capítulo 18 e 19. Em relação a Ló. A Ló. Eu quero construir aqui a minha resposta no sentido que Deus foi à casa de Abraão. Casa, o lar. E lá estava Abraão. E a ida do Senhor na casa de Abraão tinha um propósito. Eles desceram ali para destruir o quê? Sodoma e Gomorra. E onde estava o seu sobrinho
seu sobrinho Ló. E naquele momento, ele faz uma oração intercessória pelo seu sobrinho. Se tiver 5, se tiver 10. E o Senhor ia respondendo, houve um diálogo, né? Da oração. Quando foi para destruir, quando Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus da oração de Abraão. Algumas coisas interessantes podem estar acontecendo agora, de livramentos por um filho, por um sobrinho, por um irmão, por um amigo, por causa da sua oração. Isso. A sua oração é muito importante. Então, esses exemplos passam de pais para filhos. Hoje, eu tiro momentos para orar por Samuel e orar por Débora. E muitos não sabem do meu testemunho de que eu casei, 40 anos de casado com a irmã Miriam, e quando casamos, o desejo de ter muitos filhos. E orávamos para Jesus. Não, naquele primeiro momento a gente não orava para Jesus mandar filho, não. Era recém-casados, tal, poderia vir no primeiro ano, no segundo, mas passou 5, passou 10 e passou mais 11. Mas no decorrer dessa estrada, houve uma experiência, porque todo mundo orava, eu pedi oração, Miriam pedia oração, eu orava, ela chorava, Jesus, né? Entre os filhos de meu pai, só eu que não tenho filhos, e etc. E fomos para uma reunião de família. E a avó de Miriam, uma mulher antiga, pioneira aqui nos trabalhos da igreja, irmã Joana. E ela, num dos momentos ali, disse: pessoal, a gente ora por tudo, e por que agora não orar por Josanias e Miriam, para eu ver meus bisnetos, né? Para eu estar com os meus netos nos braços. E naquela oração foi orado, era um culto doméstico que ela fazia, e ali foi orado por mim e Miriam. E passamos um ciclo de oração, a gente orava, eu ia no culto, orava, ia no outro pedir oração, e muita gente intercedendo. Quando a gente chegava, e cheguei na escola dominical de Rio Doce, se orava, e orava, eu chegava, os irmãos oravam, minha mãe orava, meu pai orava. E um dia eu fui dirigir um culto escalado pelo pastor lá em Prazeres, terminal Guararapes ali. E quando eu cheguei no culto, eu disse no meu coração: não, muita gente está orando por mim, mas já faz 5 anos, hoje eu não vou orar por esse pedido, não. Hoje eu não vou pedir oração. Eu ia perder a oportunidade de ter uma igreja. É de grande valor quando a igreja ora por você. Você não sabe o valor. Né? Aí quando eu ia encerrar o culto, o Senhor usou um irmão lá no meio da igreja. Disse: homem, eu conheço o teu pedido. É para tu pedir. Eu vou te dar uma filha. E hoje eu estou com minha filha, viu, irmãos? Passou 6 anos, completou 11, e a minha esposa tem também a experiência dela de oração, né? De oração nesse sentido. E foi uma experiência pós-casamento, como pai, intercedendo para Jesus mandar filhos. Aí veio Débora, abelha, que significa, Maressa é uma cidade, e Samuel, logo em seguida, como frutos de intercessão. E o relógio, quando Deus faz uma promessa, é maravilhoso. Porque o pastor Altamir Carlos estava na Argentina. O meu irmão, o pastor Josias, estava na Argentina. E eu fiquei morando na casa do pastor Josias.
E eu liguei para o pastor também para alguma coisa, tratar de algum assunto, família, ali, nós somos amigos. E ele disse, aí não falamos nada, ele apenas perguntou se já vinha filhos. Aí eu desmoronei. Aí ele, aleluia. Aí ele disse, procure a unção, irmão. Creia que a oração da fé imposta por alguém que vai colocar a mão na sua cabeça. Você crê? Eu disse, creio. Procure hoje. Aí eu, Miriam, vamos na casa de papai. De Jardim Atlântico para Mangabeira, Olinda. A gente foi, pegou um ônibus ali. Quando chegamos, meu pai olhou assim e disse, eu já estava esperando vocês. Com óleo para ungir. Eu orou, Senhor, tu me revelaste. Eu fiz aquela oração de revelação de Deus. E Deus falava com esses homens, Deus falava com meu pai como falava com Abraão, meu amigo, não era? Chamava de meu amigo. Vê que intimidade. E meu pai falava, meu amigo. Ele falava assim. Aí a oração dele foi assim, Senhor, daqui a um ano eu estarei com minha neta. A sintonia do céu. E ele não tinha escutado a conversa? Não, eu nunca tinha contado a profecia lá em Prazeres. Eu estarei com minha neta daqui a um ano nos braços. E um ano após a neta dele, eu tenho uma foto. Quando eu olho para a foto, eu me lembro de que Deus usou o meu velho pai, meu amigo, dizendo daqui a um ano eu estarei com a minha neta nos braços. Aí não estava só com a neta, estava com Débora e Samuel. Bênção em dupla, né? Quer dizer, o senhor seguiu o exemplo de Isaac, né? O filho de Abraão. O filho de Abraão. O filho de Abraão, né? Que orou 20 anos, né? Foi 20 anos. Parece que foi 20 anos que ele orou. Pedindo a Deus um filho, né? E Deus atendeu o pedido de Isaac, né? Mandando logo em dose em dupla, né? Aí meu pai ensinava que a gente, quando a gente olha para um filho, quando eu olho para Débora, aí eu olho para ela e digo, eu me lembro, é outro capítulo do livro, né? Né? É o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, e aquele momento de receber a bênção, quando eu olho para ela e digo, tu és a minha bênção, Débora e Samuel. Então, hoje eu digo assim, eu vejo como um grande tesouro que Deus deu à nossa família. É de bênção. É bênção, né? Quando nós entendemos esse caminho, né? E podemos fazer uso. Nós temos esse grande recurso, né? O recurso da oração, né? O recurso da oração. Se todos crentes, pastor Josani, entendesse, né, o valor da oração e o quanto é importante estar nos pés do Senhor, acho que nós sofreríamos menos, né? Porque íamos desfrutar muito mais de Deus. Isso. É porque Ele está à nossa disposição, né? Disse no texto que nós lemos esta tarde, na abertura do programa, disse o Senhor, clama a mim e responder-te-ei, né? O Senhor Jesus, Ele quase que no só fôlego a gente vai encontrar ele dizendo assim, ainda não pediste nada em meu nome, pedi, receberei, batei, buscai, e vocês vão encontrar. Quer dizer, o Senhor insiste que a gente peça, que a gente bata a porta, né? Porque Deus tem prazer em atender as nossas orações. Eu me lembro que Efésios capítulo 1 e 4, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, eu quero trazer que no lar nós aprendemos a buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a ler a Bíblia, né? e ler. Porque quando eu casei, eu fui morar em Jardim Brasil, na Rua Salvador. E quando eu me lembro que, não sei por que chamam de criado mudo, é porque ele é mudo mesmo, né? Eu me ajoelhei ali e, ajoelhado, eu fiz 3 pedidos. E eu orava para ler a Bíblia, orava porque eu ia pregar
para Deus nos usar, a campanha evangelizadora. A gente saía à tarde com o nosso dirigente, Antônio Alves. E eu lembro que, aprendendo a ser objetivo, eu escrevi os 3 grandes pedidos que eu queria e deixava lá. Quando eu ia orar, eu orava, dava graças pelo trabalho, por tudo, etc. Aí puxava aquele pedacinho de papel e todos os 3 pedidos se cumpriram. Porque eu não dava prioridade àqueles pedidos. Eu dava prioridade à lição da escola dominical, a Jesus nos usar na igreja, a Ele nos utilizar na campanha evangelizadora. Dava prioridade primeiro às coisas espirituais. Que eu aprendi. Os valores espirituais. Que eu aprendi, porque para ensinar na escola dominical eu precisava de graça. Claro. Para andar a pé, para dirigir os cultos que não tinha carro, tinha que respirar e dizer, Jesus, vamos lá. E Ele ia conosco, né? Isso. E aí voltava e permanecia no lar com a gente. Então a prioridade era espiritual. As demais coisas, a gente tinha que se lembrar e colocar o objetivo. Que quando eu casei eu não tinha casa, e Jesus nos deu uma casa. Era o meu primeiro pedido. Segundo, Jesus me deu um carro. Me deu um carro, Jesus, para ir dirigir os cultos. Aí Ele me deu um Fusca. Eu esqueci de dizer qual era o carro. Mas eu agradeço. O Fusca é muito bom. O Fusca era excelente. O Fusca é o carro que nos ensina, né? Todo mundo tem o seu primeiro carro, era um Fusca. E o Fusca a gente aprende a se relacionar bem com as pessoas, porque ele quebra de vez em quando, aí sempre aparece alguém para empurrar, né? Aí ensina relacionamento. É verdade. O Fusca ensina a ter comunhão, né? Fica todo mundo apertadinho, juntinho dentro do outro ali. É um carro que nos ensina bastante. E o terceiro pedido era filho. Como é que chama? O cronológico, né? É o cronológico. Eu esqueci de colocar o primeiro filhos. Eu não sei como foi ali, mas Você colocou primeiro a casa, depois o carro e depois os filhos. Os filhos. E veio a resposta em ordem cronológica. Veio a casa, veio o carro. Não, veio o carro. O carro. Depois a casa. E os filhos. Os filhos. Que maravilha, né? Que bom, né? Como é importante, meus irmãos, nós levarmos a sério a oração. A oração é algo extraordinário, né? Mas, homem de Deus, bem sabemos que o Senhor assim, também começou a cooperar e a se dedicar na obra do Senhor, logo cedo, como o Senhor falou. Mas como iniciou sua cooperação e que testemunho de intercessão podemos destacar nesse período como obreiro na casa do Senhor? Eu fui convidado pelo Espírito Santo, por Deus. O meu primeiro trabalho na igreja, possa ser que muitos não fosse esse, foi a oração. A gente chegava cedo na igreja, eu vi o seu testemunho, né? Eu concorrendo com o irmão lá e teve que chegar primeiro que ele. Isso. Mas eu não fiz, mas a gente chegava cedo. O prazer de chegar de 5 horas da manhã para começar a escola de 9 horas. Mas a gente começava orando. E um grupo de jovens. Ali foi onde eu comecei como adolescente, jovem, orando ali. Tivemos algumas fases difíceis, mas essa fase difícil o Senhor resolveu. Mas o meu primeiro trabalho depois foi desenvolver os talentos. Talento que eu aprendi em casa foi ensinar na escola dominical a criança. Depois não havia essas lições divididas hoje por a lição do adulto era a mesma da criança, né? Era a mesma. Aí o desafio era grande, que tem que transformar a linguagem para a linguagem para criança. Hoje a CPAD é uma bênção, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e Deus tem usado para que o alcance de 0 até a fase adulta tenha suas fases pedagógicas, né? E eu aprendi na escola dominical que o professor é muito importante porque ele influencia. E o professor da classe, ele era músico. E a maioria dos alunos servia ao Senhor como músico. Me lembro também que nós tanto da chamada, mas a gente se apresentava para o serviço. Tem muitos jovens que faz isso hoje. Isso. Ele disse, eu estou disponível aqui para a obra de Deus.
E tem um evento interessante para os jovens que estão nos ouvindo. Eu quando coloquei o meu primeiro terno, não sei se o senhor se lembra quando o senhor colocou o seu primeiro terno. Era emprestado. Era emprestado. O meu primeiro terno, minha primeira gravata, camisa social foi tudo doado. E há uma coincidência lá em casa de 39. Meu pai era 39, eu era 39, meu irmão era 39, etc. E quando eu ganhei aquele terno, que era maior do que eu, mas a gravata era colorida, uma quarta-feira, pastor Jefferson, eu olhei para aquele terno, foi como se tivesse saído das lojas mais caras de grife. Não veio o meu coração que era doado, era o prazer de botar pela primeira vez o terno. Quando eu coloquei ali, que me vesti, minha irmã, eu não vou dizer seu nome se você está me assistindo, aí ela riu, olha, caiu no chão. Mas riu. Por que ela riu? Porque eu estava colorido, parecendo aquela ave chamada papagaio, né? Ela riu porque eu estava colorido mesmo. Terno de uma cor, gravata de outra. A gente sempre usa dando uma sintonia, né? Isso. Aí ela disse, mas tu não vai para a igreja? Não vai não vai. Vou. Eu orei por esse momento. Eu pedi a Jesus para ter o meu primeiro terno. Eu abracei aquele terno como se abraçasse o primeiro emprego. Bem, então eu fui até a igreja de Sétimo RO, que tinha que andar um pouquinho, do Bom Sucesso até Sétimo RO. Eu disse, se até lá alguém olhar e rir, é porque minha irmã tem razão. Eu cheguei na igreja e várias pessoas deram aquela risadinha e tal, e quem chegou na igreja também deu uma risadinha. Não quis dizer que eu estava colorido, mas deu uma risadinha porque estava tudo fora do... Não estava fazendo... Não estava então em sintonia. Em sintonia. Mas o que me alegrou naquela noite foi o pregador. Eu ainda me lembro que o pregador disse assim, vamos tirar oferta? Aí disse assim, esse rapaz que está aí, bonito, elegante, mas está bonito. Mas ele já tinha pedido informação de quem era eu. Filho de Antônio Clementino, família. Ele não ia me dar oportunidade sem saber quem. A gente era frequente ali na igreja Sétimo RO. E quando ele disse, o senhor veio nos ajudar aqui para ter oferta? Minha irmã foi para a igreja. Eu acho para conferir. Mas quando eu cheguei lá, peguei a salva não era igual a de hoje, né? A salva era era uma salva. Uma bandeja. Era uma bandeja, né? De pão. Uma bandeja de pão azul. Azul. Peguei aquela com alegria, passei assim, eu disse, eu estou colorido, mas estou alegre. Eu disse para ela, estou tirando oferta aqui, ó, para a glória de Deus. Então eu aprendi a servir sem olhar, porque tem muitas pessoas que se entristecem, né? Baixa a cabeça. Isso. E desanima e não me querem ver na obra de Deus. Não. Aí foi que me empolgou mais. Meu primeiro terno, minha primeira gravata, meu sapato recalchutado. Você já viu sapato recalchutado? Já ouvi falar. É sapato que você bota papel, você costura ele várias vezes de lado. Tinha um sapateiro lá que dizia, esse sapato não se acaba não, esse acaba não. Ele costurava. E costurava de lá, costurava de cá. É um início na caminhada ao serviço de Deus. Isso. E quando Deus me deu um apartamento, que não é meu, é do Senhor, a gente é mordomo. Aí a moça disse, você quer fazer um closet? Aí eu disse, faça um pequenininho. Aí eu me lembrei daquele terno. Hoje você escolhe um terno para ir para a igreja e aí eu faço uma retrospectiva, eu vou lá atrás e me vejo com um só. Que ele ia na segunda, ele ia na quarta, no domingo na escola dominical, entendeu? Aí você olha, com que terno eu vou? Com preto, com mais cinza? Deus abençoa, né? Deus abençoa. O serviço na igreja, quando você se disponibiliza para fazer o serviço de Deus, e Deus vai
Porque lembre-se disso, tem intercessores orando por você. Isso. Alguém, algum irmão, alguma irmã, o pastor Ailton falou no culto doutrina. Quem gravou uma irmã que Deus disse assim. E disse assim, pastor, eu gravei e me lembrei de mim. E disse assim, que o Senhor usou aquela irmã para cuidar do nosso pastor em oração. Interceder por ele até chegou o momento que ela disse, minha missão terminou com o Senhor. Agora eu vou olhar pelos seus filhos. Olhar para os seus filhos. Ali veio toda a história de intercessão. De uma mãe que ora, de um pai que ora e de um amigo que ora pelo outro. Isso. O senhor me fez lembrar. Sim. Que, não sei se o senhor lembra da irmã Tile, do ciclo de oração de Córrego do Abacaxi. Ela dirigiu o ciclo de oração de Córrego do Abacaxi. E quando ela já estava no final da sua vida, eu acho que eu já contei aqui no programa, ela estava já no final, cantando já a última estrofe, né, como a gente diz. Fomos visitar ela no hospital. Quando ela estava lá no hospital, então ela disse, eu vou lhe revelar um segredo que você não sabia. Um dia eu lhe dei a oportunidade para você dar uma palavra do ciclo de oração do Córrego do Abacaxi. E quando você estava pregando, dando a palavra, Deus falou comigo e disse assim, convoque a comissão do ciclo de oração para jejuar por esse moço. E o ciclo de oração, a comissão, passou um dia em jejum por sua causa. Ela me contou isso. Quer dizer, Deus coloca, né, intercessores para ajudar a gente, né, na caminhada, né? Como é importante, né? Glória a Deus. Verdade. Mas, pastor, estamos chegando assim ao final do programa. Não é o tempo, né? O tempo... eu acho que toda vez eu digo, tem gente em casa assim, já? Já. É que fica tão empolgante, não é? Graças Mas, por fim, o que podemos destacar da importância de um intercessor viver uma vida de dedicação à oração em rápidos minutos? A oração, ela é alimento, né? Ela alimenta a nossa alma. É um momento de comunicação com Deus, de falar e ouvir. Quando a gente não ora, a gente adoece. Quando a gente não ora, não tem oxigênio espiritual. Quando a gente não ora, a gente não recebe a orientação. Eu gostaria de revelar algo que muita gente não sabe. Os momentos quando eu estou preparando o culto de doutrina ou preparo um tema, o melhor momento de desenvolver aquilo que eu vou falar é quando eu oro, quando eu faço uma oração de joelho, quando eu termino de orar por mim, por uma causa, por tudo, aí eu disse, mas Senhor, me ajuda nesse tema. Aí eu desenvolvo aqui com Deus. Primeiro, às vezes é pequeno o tema, mas ele vai crescendo ali na oração. Porque é uma batalha espiritual que nós vamos travar. E a oração é tudo. Vai empreender na obra de Deus? Oração. Interceda. E na hora que você está intercedendo por uma causa, o Espírito Santo colocando no seu coração de orar por uma pessoa, esqueça todo mundo e coloca aquele propósito ali. Que o grande ganhador ali é o céu. E você ora, às vezes um missionário que está lá, ore por algo, ore por Manuel, ore por Francisco. Mas Senhor, por quê? Deus sabe qual é a causa. Aí você se põe de joelho diante de Deus e intercede por ele. Cresce quem recebe e cresce você diante de Deus. Claro. Amém. Que Deus abençoe. Isso é muito sério mesmo. Tem dias que a gente se acorda com desejo de orar por alguém e até de jejuar por alguém, né? Quando você sentir esse sentimento, não relute, aproveite e ore, porque certamente Deus quer dar uma vitória a alguém lá do outro lado e quer que você também compartilhe com ele, porque o desejo dele é que sejamos também seus cooperadores. Deus quer que nós sejamos cooperadores com ele. Ele quer que a gente desfrute também das bênçãos espirituais e da vitória de outras pessoas. É importante. Então, não relute. Quando Deus colocar esse sentimento, aproveite, para o que está fazendo, siga esse conselho e caia de joelho ali, ou se não puder dobrar o joelho, onde você estiver, baixe sua cabeça, ou sei lá, olhe para o céu e faça aquela intercessão, porque certamente Deus quer que você compartilhe com Ele da vitória de alguém, não é? Quero só complementar aí. Quando Jesus envia os discípulos,
ele disse que estava intercedendo por ele, porque sabia que a causa era do céu. Do céu. E eu achei interessante, campanha evangelizadora, um dos grandes, grande porque é uma referência grande, o pastor Antônio Jacinto Santiago. Sim, sim. E ele contou que uma das campanhas evangelizadoras, quando os irmãos saíam a campo, ficava um grupo orando e intercedendo. Porque ele sabia que ia se travar uma grande enreída batalha lá no fronte, né? Aí ficava aqui o que? Eu não sei se não fui ao exército, artilharia, né? Ficava orando. Ficava uma equipe de joelho. De joelho, intercedendo pelos irmãos. Aí Jesus batizava com o Espírito Santo. Lá no campo Jesus libertava, expulsava demônios. A intercessão é A intercessão Que benção, né? Que pena que já chegamos assim ao final do nosso programa, mas vamos levar essa recomendação que foi dada agora. Deus vai nos guiar para se tornarmos verdadeiros intercessores. Que Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Queremos agradecer ao pastor Josanias pelo privilégio de estarmos hoje aqui no programa Intercessão, compartilhando um pouco Eu que agradeço. Da sua experiência. Também. Né? Fique à vontade com as suas considerações finais. Quero agradecer ao nosso pastor, o pastor Ailton Zéu, pelo privilégio, pela confiança, né, de estar cooperando com ele na obra, no departamento da família, e com o pastor Isaac, ali no departamento, e também na escola dominical com o pastor Luiz Mário, ali cooperando com o nosso pastor. Eu estou sempre à disposição. Quando o senhor me convidou ontem, Deus falou no meu coração para não dizer não. Não dizer não. E não teria motivo maior para eu não estar aqui, assim, não teria nenhum empecilho. Só se Jesus voltasse e a gente estivesse, não teria programa, né? Não teria esse momento tão maravilhoso. Quero agradecer à igreja que está nos ouvindo e continue intercedendo, continue orando pela sua família, como um grande exemplo da irmã Luzia. Que bênção, né? Meus queridos irmãos, chegamos ao final do programa. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus e apresentando os irmãos que estão fazendo seus pedidos agora pelas redes sociais, para que Deus possa conceder vitória aos servos do Senhor. Vamos pedir ao pastor Josanias para estar agradecendo o programa e apresentando nossos irmãos também que estão fazendo seus pedidos de oração pelas redes sociais, para que Deus possa conceder vitória aos servos do Senhor. Também incluir a campanha estadual de oração. Sim, a nossa campanha estadual de oração. Né? Sim. E a igreja está orando e que o pastor materializou isso escrevendo. Fica fácil escrever, a gente se lembrar. Oremos. Maravilhoso Deus, e agradecemos, soberano Jesus, Senhor dos céus, por estarmos na Tua presença, neste momento aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Neste momento estamos incluindo o pastor, nosso pastor, a igreja, os obreiros, a campanha estadual de oração, por toda a igreja, aqueles irmãos que estão participando deste programa, participando do programa de intercessão. Queremos orar agora, colocar todos nós diante de todas as dificuldades, mas o Senhor falou conosco neste dia, nos orientando, nos trazendo orientação bíblica e queria nos trazer, através da oração da intercessão, grandes livramentos, grandes bênçãos, portas abertas, mas principalmente Ele quer que a gente ore para que Ele manifeste o seu poder, a sua graça, batize com o Espírito Santo, revelações, para que a igreja se fortaleça na fé, neste mundo tenebroso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, contamos com a sua audiência no próximo sábado, 5h30 da tarde, se o Senhor assim nos permitir. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.